Está entrando no ar pela Rede TV Mais no município de Magé, Guapimirim e região serrana, e também pela TV Arte HD em 43 municípios do estado do Rio de Janeiro, via TV a cabo. Hoje o programa está com a pauta bem quente. Quais serão os destaques de hoje? É o que está acontecendo, o que está sendo falado nas redes sociais. São as headlines e os comentários e as notícias mais trend top do momento. O destaque central foi a fala do Marco Aurélio, onde está um fogo cruzado e crítica interna, censura e manipulação internacional. E o programa também traz verdades incômodas, críticas vindas de dentro do STF, um escândalo envolvendo um agente da PF nos Estados Unidos e o silêncio ensurdecedor das instituições. Isso tem a ver com o caso do Felipe Martins, naquela fraude que aconteceu na imigração americana, onde acrescentaram ilegalmente um passaporte falso e o nome com a grafia errada, Felipe com E e não Felipe com I, que é o correto. Apertem os cintos, porque está entrando no ar o programa. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. E vamos começar, mas antes, se você não estiver inscrito no canal, se inscreva no canal aqui, canal Circuito Aberto no YouTube, o canal do portal circuitoabertonews.com.br. Estamos começando com o programa Pauta Quente. O nome pode ser meio um trocadilho, mas pauta é o que se dá de notícia no dia, no momento. E quente é quando são as notícias principais, a headline da notícia. Um pequeno trocadilho que já está dando comentários engraçados na internet, até o próprio Paulo Figueiredo comentou na questão do pauta quente, que tem que ter a quinta série para participar, mas nós sempre temos a quinta série dentro de nós. Nós não podemos perder essa criança que existe dentro de nós, principalmente em momentos tão críticos, tão sérios e tão nefastos que o Brasil vive atualmente. Vamos então à primeira notícia aqui do Pauta Quente, que é a voz que conhece muito bem por dentro o STF. O ministro Marco Aurélio Mello foi decano durante anos, então ele conhece a fundo as entranhas do STF. Ele gravou um vídeo numa entrevista onde ele foi muito sucinto e foi direto ao ponto no que está acontecendo hoje no STF. Antes de começar a comentar, vamos ouvir a fala do Marco Aurélio. O que começa errado não pode acabar bem. E começou errado considerada a competência do Supremo. A competência do Supremo está na Constituição Federal e o preceito é exaustivo. O Supremo não é competente para julgar cidadão comum, para julgar originariamente ex-presidente da República, ex-deputado federal ou ex-senador. Basta que indaguemos. O atual presidente, quando respondeu criminalmente, ele o fez aonde? Na 13ª Vara Criminal de Curitiba. A legislação não mudou. Por que o ex-presidente Bolsonaro está a responder no Supremo? Isso é inexplicável. E a história em si é impiedosa, vai cobrar essa postura do Supremo, inclusive quanto àqueles que participaram das arruaças de 8 de janeiro, que são cidadãos comuns. Quando o Supremo decide, não cabe recurso a um órgão revisor. Então, o devido processo legal fica prejudicado. Não se avança culturalmente assim.
maltratando a lei das leis, que é a Constituição Federal. Agora, um momento é de temperança, é de buscar-se a correção de rumos sem atropelo, principalmente sem partir-se, como que, para uma censura prévia. Isso é incompreensível em um Estado democrático de direito. Bom, como vocês podem ver, a fala do Marco Aurélio tem que ser levada em consideração, até porque ele foi um importantíssimo ministro do STF, ficando lá durante anos, foi presidente da Corte, foi presidente do TSE e foi um dos principais ministros quando ele estava na cadeira de ministro do STF. Então, o ministro dá aquela crítica básica nas atitudes do Alexandre de Moraes, que todos nós estamos vendo, a questão da arbitrariedade, o rasgar a Constituição, a perseguição política que ele está fazendo contra opositores. Enquanto isso, o Brasil navega num navio, numa tempestade que não tem fim, com o casco furado, e daqui a pouco o Brasil está afundando. Ele denuncia claramente a ilegalidade que foi a colocação da tornozeleira eletrônica do Bolsonaro, e vários juristas estão falando, estão até confusos, porque o Moraes deu uma decisão na sexta-feira e logo depois ele acrescenta uma nova decisão dentro da decisão antiga, dizendo que não era aquilo que ele queria dizer isso aqui, e daqui a pouco vem outra aí, porque o intuito do Alexandre de Moraes é prender Bolsonaro, não bastasse a humilhação. E aquela foto do Bolsonaro apontando para a tornozeleira eletrônica viralizou no mundo inteiro, expondo cada vez mais a ditadura da toga que existe no Brasil. Mordaça, uma frase de impacto que ele falou, né? O Marco Aurélio: mordaça, censura prévia, incompreensível em pleno século XXI. Se a democracia é uma evolução, a ditadura é uma regressão. Então, ao invés do Brasil estar evoluindo, ele está regredindo, está dando passos largos ao contrário da civilização ocidental, está dando passos largos ao contrário da defesa das liberdades de expressão, das liberdades individuais. O poder aquisitivo da população está diminuindo, a inflação está aí, e você vê essa velha imprensa, essa mídia estatal bancada com o dinheiro público, passando pano e dizendo: entenda como isso é bom, como isso é legal. E o povo brasileiro, infelizmente, a maioria da população brasileira não tem a informação de verdade. Por isso que é importante programas como o nosso, como o do Paulo Figueiredo, como o Timeline, como o Fio Diário, que levam a informação na maneira crua, a verdade ali, o fato concreto em si, sem manipulação da informação. E estamos na mão aí da Rede Globo, que tem um alcance muito maior do que as redes sociais, mas isso está chegando a seu fim. Então fica a pergunta aí, né? Até quando o ministro, sendo alertado por um outro ministro, que com capacidade comprovada muito maior do que o atual ministro que está impondo essa sanção, vai levar isso em curso e as decisões deles vão ser levadas a sério. O que se está tratando aqui não é uma questão de direita, esquerda, centro, cima, baixo. O ponto central da questão é a liberdade de expressão. Esse é o problema do Brasil. A falta de liberdade de expressão. Jornalistas com medo, acuado, população com medo. Então, quer dizer, nós estamos vivendo ou não numa ditadura? Deixe seu comentário aí. O que você acha que o Brasil se tornou, né? Antes estava se tornando e hoje o Brasil se tornou. E nós temos também aqui um caso muito grave que envolve a questão do Felipe Martins. Já está correndo nos bastidores aí, porque eu acho que descobriram o nome do oficial da Polícia Federal com cidadania americana, ligado aqui à Polícia Federal, que trabalha lá na imigração
no National Trading Center, é onde é feita a questão dos imigrantes quando vão entrar lá, que apresentam o seu passaporte. Acusado de alterar os registros de imigração para criminalizar o Felipe Martins. Existe uma ligação familiar com o magistrado próximo ao Alexandre de Moraes. Olha aí no Gov, eu estou botando a imagem aí do portal da Polícia Federal, o nome dele, do adido da Polícia Federal, chama-se Luiz Eduardo Navajas Teles. Supostamente, essa pessoa que foi a pessoa sendo apontada já lá nos Estados Unidos como a pessoa que talvez seja responsável pela fraude no sistema migratório americano. E isso, de tudo que está acontecendo em relação às atitudes do Alexandre de Moraes contra cidadãos americanos, em solo americano, contra as empresas americanas, esse fato do Felipe Martins é o mais grave, porque ele está preso até hoje por uma viagem que ele não fez, que já foi comprovado, e agora por uma reunião que ele não participou, que já foi comprovado, onde as testemunhas de defesa foram proibidas, não foram arroladas, não foram intimadas, segundo o advogado Chiquini, isso cerceando o poder do advogado, e a OAB, que devia ser a defensora dos advogados, virou um clubinho de advogados que ficam se lambendo entre si em troca de poder e favores de Suprema Corte e Supremo Tribunal Federal, e virou um partido político, uma instituição que deveria defender o advogado, as prerrogativas do advogado, que defendem a população brasileira, virou um clubinho ali de advogados, onde quando eu comecei a ver que a política entrou nas campanhas da OAB, eu já comecei a ver que essa organização já estava fadada a ser influenciada pela militância da esquerda, porque aonde tem militante da esquerda apoiando o candidato, pode ter certeza, porque eles estão querendo alguma coisa em troca. Essas notícias aí, né, foram mencionadas pela Folha, pela Gazeta do Povo, pelo Poder 360. Então é uma notícia muito grave. A investigação está chegando ao seu final. E se for comprovado que essa pessoa, que eu falei o nome dela aqui, irei repetir o nome que vocês viram na tela, está aqui, Luiz Eduardo Navajas Teles, que dizem informação, ele é parente de um funcionário de dentro do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que eu estou falando. Então, o que nós estamos vendo no Brasil, o que vai acontecer é muito sério. Não estamos mais lidando com ativismo judicial, mas com o uso da máquina para destruir reputações. É isso que nós estamos vendo hoje no Brasil. Se essas acusações forem sérias, as sanções serão poucas perto do que está por vir pelo Brasil. Porque isso é um crime federal americano. É um crime de invasão, de fraude no sistema migratório. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção a que ponto chegou a arbitrariedade e o sentimento de poder que chegou na figura dessa pessoa que está à frente do Brasil hoje? E não estou falando do Lula. Lula é apenas um fantoche do sistema. Mas vocês têm noção do que está acontecendo no Brasil? Do que pode vir a acontecer por causa disso? Porque eles aguardavam que o Biden fosse eleito, mas não foi isso que aconteceu. Então, eu acho que todo o projeto de dominação foi por terra. Por terra. E tem outras coisas acontecendo aí que eu vou trazer amanhã para vocês aí, que é a questão desse cartão chinês que está entrando na China. E a esposa do Moraes já foi contratada pelo banco que vai fazer a operação desse cartão, que é um cartão de débito que vai se tornar de crédito. Então, já estão tentando burlar as sanções da Lei Magnitsky que vai entrar aqui no Brasil. Mas só que, senhores, tenho certeza que Donald Trump está de olho e o governo americano está de olho em cada movimento chinês, porque essa questão é Brasil, é Estados Unidos e China.
E o Brasil é apenas o bobo da corte ali no meio, fazendo essa questão toda aí, levando o Brasil para o lado errado da história, apoiando países ditadores. Você, quando tem todos os noticiários e programas como o meu, de jornalismo independente, falando sempre sobre a mesma coisa, eu sei que é chato, mas é o que é notícia. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje é que tudo está em torno do STF, que se tornou uma figura política, uma organização política partidária que tem um lado que está nitidamente perseguindo opositores, está nitidamente infringindo a legislação em vários casos, em várias situações. Eu não sou advogado, mas conheço vários advogados, converso com muitos advogados e acompanho grandes advogados no Twitter, como o Ives Gandra, o Marcília, que dão aulas. E vocês viram o próprio Marco Aurélio falando aqui que o Moraes precisa de um divã. Eu dizia nem divã, né? Eu preciso de uma camisa de força. Isso que está acontecendo. E nesse meio, como sempre, eu comentei isso ontem, e não demorou muito para a Faculdade de Direito da USP fazer um ato em defesa da soberania nacional, a famosa cartinha em defesa da democracia, com aqueles mesmos hipócritas e canalhas que fizeram com que o Brasil chegasse aonde nós chegamos hoje. Uma faculdade de direito que não defende a prerrogativa dos próprios advogados que são formados por ela, que é muito melhor apoiar um regime tirânico com suas benesses junto ao Supremo Tribunal Federal, com advogados e escritórios de advocacia com ligações com o Supremo Tribunal Federal, que cobram fortunas aos seus clientes para poderem fazerem o lobby necessário dentro do Supremo Tribunal Federal, que muita gente sabe como funciona. A gente não pode dizer claramente aqui, mas quem é advogado sabe. Se você conhece um juiz da Suprema Corte ou alguém lá de dentro, lógico que o seu cliente vai preferir vocês, e isso inflaciona o preço também desses escritórios de advocacia que, pasmem, senhores, as esposas de ministros têm esses escritórios que favorecem clientes que têm casos no Supremo, porque você acha que o marido não vai dar ganho de causa para a esposa que defende um cliente com ação milionária dentro do STF, e que essas mesmas empresas bancam os Gilmares Paluzas da vida, eventos que levam os ministros, que agora o Dória vai ter que mudar, não vai poder mais ser nos Estados Unidos, porque se vocês têm visto os ministros na televisão, os ministros também não têm visto. Também não têm visto os ministros. Então, quer dizer, Dória vai ter que arrumar um lugar aqui no Brasil para poder fazer. E a UF convoca para essa sexta-feira, dia 25, um ato de soberania, mas silencia, ela se silencia diante do domínio do STF sobre a República e da interferência da PF em questões políticas e da censura. E um ex-presidente que teve, né, mais de 50 milhões de votos. Aí você vê, teve também essa semana a questão do Congresso. A oposição foi até o Congresso lá para fazer nas comissões e tal. E o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados Federais, eleito por grande maioria da esquerda, que traiu todos os patriotas, traiu porque não colocou a pauta de anistia para votar como prometido. Depois daquele jantar que ele teve na casa do Alexandre de Moraes, onde a Polícia Federal tinha feito uma ação na prefeitura lá no norte, onde o pai dele é prefeito, que já teve a sua mãe presa por desvio de dinheiro público,
Então, quer dizer, ele não tem o rabo preso, ele tem o corpo preso no STF. Então, ele ali é mais um fantoche do STF. Fez uma cartinha curta e grossa proibindo os parlamentares de usarem a casa onde eles parlam. Representantes do povo proibidos de fazer reuniões dentro da casa do povo por censura de um presidente da Câmara que representa o povo. Claro e evidente que isso foi uma jogada para poder calar a direita, calar os opositores e não deixar esse movimento orgânico que está crescendo, começando, e no dia 3 todo mundo vai para a rua. Eu coloquei no meu portal uma matéria com isso, sobre isso. Dia 3 o Brasil, o povo brasileiro vai retomar a sua voz, vai retomar a sua preponderância dentro desse movimento orgânico que está sendo criado. Então nós temos, senhores, o que está acontecendo nas redes sociais, são as principais notícias aí que vocês vão ver durante a semana, fora se Bolsonaro for preso, porque a qualquer momento isso pode acontecer, porque já não basta a humilhação com a tornozeleira eletrônica que o mundo agora está vendo, mas o que o Alexandre de Moraes quer fazer é prender o Bolsonaro e igualar uma pessoa inocente a um criminoso que hoje está sentado na presidência da República, levando o Brasil para um buraco sem fim. Então, muita coisa está para acontecer essa semana, estamos apenas no meio da semana. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, canal Circuito Aberto. Nós temos também o nosso Instagram, que é o @circuitoaberto.news. E o nosso portal de notícias, que é o circuitoabertonews.com.br. Eu quero terminar o programa de hoje aqui com uma das pessoas que me inspiraram, que eu tenho a honra de ter sido aluno dele, que é o seguinte, é uma frase de Olavo de Carvalho que ele escreveu em 3 de agosto de 2020. Vou colocar na tela aí. Coloca na tela aí. Em menos de 2 anos, o Brasil será uma ditadura chavista contra a qual o povo, tal como acontece na Venezuela, nada poderá fazer. Não se iludam com a possibilidade de reverter pelo voto o curso das coisas. Se a elite mandante sentir que suas perspectivas eleitorais não são das melhores, as eleições serão suspensas ou chapas de direitas serão proibidas. Tudo sobre os pretextos mais lindamente democráticos do mundo. Só um conflito entre China e Estados Unidos pode impedir que isso aconteça. Olavo de Carvalho me parece ser um oráculo, né? Que tudo que ele falava está acontecendo agora. E hoje nós vemos literalmente que o conflito real é entre Estados Unidos e China e o Brasil está ali no meio, como bucha de canhão no meio dessa confusão toda. A China já querendo trazer o sistema de pagamento via cartão para cá e implantar o cartão de crédito aqui. Então isso é mais uma coisa que, sendo que a esposa do Moraes foi contratada pelo banco que vai operar esse cartão aqui, então já estão fazendo um caminho para fugir da Magnitsky, mas o Trump está de olho nisso aqui. Terminamos então o programa de hoje com esse pensamento aí, esse post de Olavo de Carvalho, que é atual até hoje, tudo que ele fala, e foi discriminado por muitos, mas fez muitos seguidores e alunos que entendem o que está acontecendo hoje no Brasil. Eu vou ficando por aqui, até amanhã, se Deus quiser, no programa Pauta Quente. Deus abençoe a todos e até lá. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com Pauta Quente somos a razão.